TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez, iniciando o nosso programa maravilhoso, Páginas da Bíblia. Enquanto não completarmos todas as páginas desse livro sagrado, vocês têm um compromisso conosco, nessa TV Imaculada, de tentar absorver, conhecer, aprofundar, porque só assim a nossa fé pode subir às alturas. Eu quero agradecer de forma especial, mais uma vez, via Skype, nossa querida professora e mestra Amélia. Muito obrigada, Amélia. Eu é que agradeço. Sempre é uma oportunidade, não podemos perder esses mestres, embora não possa estar aqui pessoalmente, mas nos ajudam imensamente. Vamos aproveitar nossos meios de comunicação, né? Enquanto isso, agradeço a nossa amiga professora querida aqui, Ieda, também presencialmente está aqui conosco. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, refletindo a palavra de Deus. Ótimo, obrigada, Ieda. Nós estamos, gente, nesse universo das pragas. Não foi à toa que vieram essas pragas, primeiro para confrontar o poder de um Deus soberano, criou a tudo e a todos, com um Deus irreal que vive achando que ele é o Todo-Poderoso, né? E com todas aquelas idolatrias que esse povo vivia, né? E cercado com tantos deuses, Deus para tudo quanto é coisa. Então, esse confronto vai trazer, acima de tudo, esse entendimento. E, acima de tudo, também, e mais importante, a conversão dos corações, principalmente do faraó. Então, eu vou ler, gente, nós estamos lendo o livro do Êxodo, iniciando, já estamos na segunda parte das pragas, que foi uma provação muito grande que Deus teve que colocar diante do faraó para que ele amolecesse o seu coração e libertasse o seu povo. Vamos entrar hoje na quinta praga. A quinta praga vai ser a peste dos animais, e eu quero fazer a leitura, portanto, do capítulo 9, o versículo que vai de 1 só até o 7º. É curtinho, não vai ter demora e é importante esse entendimento. Diz Yahvé a Moisés: vai ter com Faraó e dize-lhe: assim fala Yahvé, o Deus dos Hebreus: deixa o meu povo partir para que me sirva. Se tu recusares a deixá-lo partir e o retiveres por mais tempo, eis que a mão de Yahvé ferirá os rebanhos que estão nos campos, os cavalos, os jumentos, os camelos, os bois e as ovelhas, com uma peste muito grave. Yahvé separará os rebanhos de Israel dos rebanhos dos egípcios, e nada perecerá do que acontece aos israelitas. E Yahvé fixou o tempo, dizendo: amanhã Yahvé fará isso no país. No dia seguinte fez Yahvé o que tinha dito, e todos os animais dos egípcios morreram, mas não morreu nenhum dos animais dos israelitas. E Faraó mandou ver, e eis que do rebanho de Israel não morrera nenhum animal sequer. O coração do Faraó, porém, obstinou-se e não deixou o povo partir. É engraçado esse Faraó. Tem gente que é difícil de cair no chão para poder se erguer com vida nova, né, Amélia? Pois é. O interessante dessa quinta praga, Ana, é que o que vai atingir agora? Vai atingir os animais que são usados como transporte para o povo, para a produção e alimentação, né? Então, Yahvé continua do lado do povo e o faraó, ele se vê obrigado a reconhecer, né? Mas aí você pode ver que percebe algumas coisas que a gente vai lendo, já é bom a gente sempre anotar como vai repetindo. Lá você leu o versículo 1 do 9, ele fala: Deus disse: deixe meu povo partir para que me sirva. E vai repetir de novo. Lá no versículo 7, o faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. Então, é a luta, é a quebra de braço. Deus fala: deixa meu povo ir. O faraó não deixa.
Então, o braço está endurecido ainda. Então, é muito forte isso de perceber nas palavras que vão repetir quando a gente vai lendo, né? Se você olhar os textos que a gente leu no programa passado também, deixa meu povo partir para que me sirva. Aí, em contrapartida, e o faraó endureceu o coração e não deixou o povo partir. Então, essa quebra de braço que a gente fala que existe entre o Deus que escolheu um povo para estar do lado dele, que é o povo oprimido, excluído, escravizado, e o Deus do poder que não deixa o povo ir. Muito bem. E uma coisa, Ieda, me chamou a atenção aqui, que é Yahvé que vai fixar um prazo. E ele vai usar a mesma palavra que o faraó usou antes, amanhã. Só que o amanhã do faraó é um amanhã que você não pode contar, porque nós não sabemos os nossos tempos, né? Não sabemos dominar nesta terra a nossa vida. Mas quando o Senhor diz amanhã, esse amanhã se cumpre, né? Então, é uma revelação do poder dele. Né? Então, ele age quando ele quer, na hora que ele quer. E ele mostra o seu poder aí. Ele mostra o seu poder também quando ele separa, ele fere todos os animais, né? Mas ele diz aqui que ele vai separar, né? Ele vai ferir com as suas mãos todos os animais, né? Cavalos, jumentos, camelos, bois, ovelhas, né? Porém, né? Ele vai separar o rebanho de Israel dos rebanhos dos egípcios, né? E nada perecerá do que pertence aos israelitas. É uma manifestação de que Deus, de que lado que ele está? Ele caminha com o seu povo, ele está do lado do seu povo. Então, o rebanho dos israelitas serão protegidos. Né? Então, aqui também existe um Deus adorado pelos egípcios, que era o protetor dos animais. Né? O Deus Hathor, ou Hathor, e Apis. Né? Eles eram considerados deuses protetores dos animais. E então, diante dessas feridas, né, dessa peste nos animais, aí há um questionamento. E o Deus Apis? E o Deus Hathor, que vocês adoram? Né? Não fez nada para proteger os animais, os animais de vocês? O nosso Deus cuida da gente. E o de vocês cuidam? Né? Então, quer dizer, vocês, é uma crítica, né, a idolatria aí. Né? Se adora o quê? Animais, aqui como vaca, touros, como considera sagrado, né? Porém, existe o Criador que é maior do que todas essas coisas. E ele está caminha junto com o povo. Né? Aquele povo que pertence ao Deus Criador. O meu povo, né, não será ferido. Né? Somente o povo do Egito que será atingido por essa praga. E é interessante perceber que, apesar de toda essa linguagem, de toda essa manifestação para que o povo entendesse que é preciso se voltar para o que é real, até hoje a gente vê adoradores de vaca, de animais, né? O povo realmente é difícil tem cabeça dura igual o faraó. O faraó representa não só aquele que domina os escravos, mas também a cabeça de todos nós, porque nós, de certa forma, muitas vezes temos um coração tão duro quanto teve o faraó, né, Amélia? Então, uma coisa que é bom a gente lembrar, hoje também acontece tantas pragas na lavoura, nos rebanhos, e o povo fala, é castigo de Deus, você entendeu? E o povo também vai acostumado a perceber que Deus castiga. E na realidade a gente tem que, sempre quando lê esses capítulos que falam das pragas, a gente entender que a finalidade de estar contando a história das pragas, em primeiro lugar, né, não é praticar violência contra quem tem o poder, mas na verdade o que Deus quer é tentar converter os poderosos, fazendo que reconheçam Yahvé. Quem é Yahvé? Quem é o nosso Deus hoje? O Deus que está do lado dos excluídos, mas não é que ele não está do lado dos opressores, ele quer que quem tem o poder e oprime, que se converta a esse Deus que é Deus da vida. Isso é bem importante a gente lembrar. Ok. Gente, avançando, vamos para a sexta praga, que vai tratar das úlceras, vai ser do versículo 8 até o versículo 12. Vai dizer, disse Yahvé a Moisés e a Araão, apanhai mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a lance para o ar diante dos olhos do faraó.
Ela se converterá em pó fino sobre toda a terra do Egito e provocará nos homens e nos animais tumores que se arrebentarão em úlceras por toda a terra do Egito. Eles apanharam cinzas do forno e apresentaram-se a Faraó, e Moisés lançou-a no ar, e os homens e os animais ficaram cobertos de tumores que se arrebentavam em úlceras. Os magos não podiam manter-se de pé diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Todavia, Yahvé endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como Yahvé havia dito a Moisés. Continua aqui realmente a luta. Gente, eu fico pensando na vida real, quantas pessoas sofrem por anos, porque não querem ser humildes, né, Ieda? Diante de Deus, admitir seus erros, seus pecados, a sua incapacidade e pequenez e deixar que Deus reine sobre suas vidas. Então, aqui nessa praga, nessa sexta praga que fala das feridas, isso, né? Que tumores que surgem nos homens, nos animais egípcios, ela vai revelar aí o Deus, né? Que na verdade se opõe à idolatria à deusa Ísis, que é a deusa dos remédios, a deusa que cura, a deusa da medicina, né, que era idolatrada pelos egípcios. Então, essa questão de se a gente pertence a Deus, a gente não deve temer o mal, né? Não deve temer a doença. Nós somos de Deus, fazendo uma interpretação para o nosso momento, né? Porque aqui o povo estava doente, se tornaram doentes, foram feridos na pele, né? Passavam por sofrimentos, o povo egípcio. Então, tudo isso é para dizer que existe, né, um Deus que olha para nós, que está conosco. Esse Deus, se a gente clamar por Ele, né, se a gente buscá-lo de todo o coração, Ele vai ser o nosso aliado nessa luta contra o sofrimento, contra a dor. Contra as chagas Deus da humanidade, não é a favor, né, da doença. Isso. Né? Deus não quer provocar dor nem sofrimento para o povo. Mas Deus, ele tem o seu projeto de libertação, de uma sociedade igualitária e justa. Né? Então, aí é quando a gente fica doente, muitas vezes, a gente se apoia muito, né? Mais no lado material, na medicina, lógico que a gente tem que se apoiar, porque Deus deu sabedoria para o ser humano, né? Mas, porém, a gente tem que saber que existe, nós somos feitos, né? Fomos criados por um Pai misericordioso. Então, eu trago comigo sempre assim, porque eu já fui muito materialista, né? Eu fui mudando, que Jesus foi transformando meu coração. Então, a primeira coisa, quando eu ficava doente, ou um filho ficava doente, eu corria para o médico. Eu não tinha esse lado espiritual. Então, hoje, com a maturidade, que eu preciso melhorar muito ainda, que tenho, então, quando alguma coisa me acontece, algum problema de saúde, eu coloco diante do Senhor, né? Eu peço, entro em oração, né, e me coloco na presença dEle, peço ajuda para Ele, né, me coloco nas mãos dEle, e aí eu procuro a medicina. Entendeu? Eu procuro a medicina, porque Deus também ele vai me curar através disso aí. Então, é importante você ter o lado transcendente, né? Ver a transcendência desse Deus que é onipotente e que não quer o sofrimento, mas ele quer vida para o seu povo, vida e liberdade. E você, Amélia, será que a deusa Ísis, continua dominando a humanidade? Como é? Pois é. A gente, quando eu estava lendo o texto, esse texto dessa sexta praga, ela vai atingir diretamente os magos e vai atingir também diretamente todo o aparelho ideológico do faraó, atingir tudo. E já o sistema opressor está em frangalhos, está todo quebrado já, né? E não consegue mobilizar essa ação de Moisés, não tem como se sustentar. E a gente percebe que a mesma coisa hoje, né? Toda essa opressão que está no mundo todo, a questão das doenças, a questão
materiais também, tudo que está acontecendo, o povo vê como castigo, né, mas não consegue perceber qual é o projeto de Deus para o mundo todo, né? Qual é esse projeto de Deus? Não é de oprimir, de massacrar, de quem tem o poder, mostrar que ele é um Deus. O poder não é Deus. Existe o nosso Deus, né, que a gente tem que confiar. Então, na realidade, não é Deus que manda as pragas, não é Deus que manda a doença. É o ser humano que é frágil, e o ser humano mesmo que não se cuida, não vive o projeto, e por isso vem as pragas, entre aspas, né? Vem a doença. Então, a gente precisa aprender a conhecer esse Deus e qual é o projeto desse Deus, porque é o mesmo projeto de Jesus, que também é Deus. Uhum. E Eda, eu acho que também, além outra coisa também que pode se depreender dessa praga, é a questão das oferendas que eram feitas, né? Os israelitas ofereciam os seus melhores animais do rebanho. Já o povo do Egito, os egípcios, ofereciam às vezes até vegetais, partes de animais, vegetais. Quer dizer, não existia assim aquele aprimoramento, não se fazia aquilo como que para honrar e agradecer a Deus aquilo que eles tinham, mas alguma coisa como se fosse assim, deixa me livrar desse problema logo, né? Talvez tivesse vindo também para que eles refletissem sobre essa questão das oferendas. Então, a questão aí central também é a questão do faraó também ser considerado um Deus. Sim, também, né? E faraó, ele era considerado Deus, filho do Ra, Deus Sol, né? Então, Yahvé ele vai se revelando para os egípcios como o Deus dos hebreus, né? O Deus que atua na natureza, o Deus que é criador do universo, o Deus que fala e as coisas acontecem conforme o tempo e a hora que ele quer. Né? A gente está vendo aí no diálogo, né? Na intercessão, na comunicação de Moisés com o faraó. Então, toda essa, além do faraó ser considerado como Deus, que aí a gente vai ver na última praga, né, que a última praga ela vai atacar, né, vai ser de frente mesmo ao Deus Ra, né, que é o faraó, que é o filho do Deus Sol, considerado uma divindade, né, tinha um poder absoluto sobre todas as coisas, sobre as pessoas, né, e isso levou à escravidão. E esses deuses que aparecem aqui, que os egípcios são levados a acreditar e a idolatrar, né? Esses deuses são os deuses da antiguidade egípcia. Né? Então não existia só o faraó que era Deus, mas para justificar toda a opressão, o sistema opressor, existia um panteão de deuses. Né? E aí o verdadeiro Deus aqui vai ser revelado, né? E vai ser aqui nesse livro do Êxodo, que ele vai estar do lado de quem, não do opressor, mas do lado do que sofre. Né? Ok. Seguindo, antes do nosso pequeno intervalo, eu vou pelo menos deixar lido a praga da chuva de pedras, que é a 7ª praga. Eu vou ler aqui, gente, do versículo 22, se as meninas depois quiserem que eu complemente algum trecho, até o 32, que parece-me que é mais o centro, o objetivo da praga. No 22 do capítulo 9, vai dizer: Disse Yahvé a Moisés: Estende a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito, sobre os homens e sobre os animais e sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu. E Yahvé enviou trovões e chuvas de pedra, e desceu fogo sobre a terra. E Yahvé fez cair chuva de pedra sobre toda a terra do Egito. Havia chuvas de pedra e fogo misturado com chuvas de pedra. Era tão forte que nunca houve igual em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. A chuva de pedras feriu em toda a terra do Egito tudo que estava nos campos, desde os homens até os animais. Feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gessém, onde estavam os israelitas, não houve chuvas de pedra. Faraó mandou chamar Moisés e Araão e disse-lhe: Desta vez eu pequei. Yahvé é justo. Eu e o meu povo, porém, somos ímpios. Rogai a Yahvé, pois já bastam esses grandes trovões e chuvas de pedra. Eu vos deixarei ir,
e não ficareis mais aqui. Respondeu-lhe Moisés: depois que eu tiver saído da cidade, estenderei a mão para Yahvé. Os trovões cessarão e já não haverá chuva de pedra, para que saibas que a terra é de Yahvé. Quanto a ti, porém, e aos teus servos, eu sei que ainda não temeis a Deus. O linho e a cevada foram feridos, pois a cevada já estava na espiga e o linho estava em flor. O trigo e o centeio, porém, não sofreram dano, porque eram serôdios. Eu quero aqui, já que estamos nos encaminhando para um pequeno intervalo, Amélia, essa questão dessa chuva de pedra, mais uma vez, o Senhor, eu acho que Ele já tem tudo programado, com certeza, né? À medida que esse coração ia se tornando macio pelas perdas, o Senhor ia endurecendo as pragas, né? Ia se tornando cada vez mais severo. Ele parece que Deus vai mandando, tentando amolecer o coração do faraó. Mas quando você começou a ler o capítulo 9, o versículo 20 e 21 já mostra que tem uma divisão. Tem alguns ministros que já começam a respeitar a palavra de Yahvé e vão dar abrigo para os escravos, para os rebanhos, tá? Mas, na realidade, a gente vai perceber que essa chuva de pedra ela vai atingir em cheio a produção de alimento, a questão do linho, o vestuário, a questão do linho também, né? E já tem essa divisão do grupo aí. Na realidade, não pensa que aquele grupo que está acreditando de verdade. Na realidade, esse outro grupo de dirigentes que estão se defender, finge que acreditam, mas não vão aceitar o projeto de Yahvé. O que eles estão buscando é o próprio interesse deles, né? Então, porque não tem outra saída, estão ameaçados mesmo por um Deus poderoso e vai então fingir que aceita, vai proteger. Mas você percebe que eles são obrigados a acreditar que esse Deus tem poder, porque as coisas estão acontecendo, né? E aí, se você faz uma leitura fundamentalista do texto, é pesado, né? Porque a chuva de pedra vai atingir em cheio as coisas do campo, os homens, os animais, a vegetação, então a questão da comida, vai derrubar as árvores do campo, e mais aonde moram os filhos, o povo de Deus não acontece isso, né? Não acontece. Então é complicado. E por isso que a gente tem que entender, então, que essa questão, a finalidade das pragas, não é Deus promovendo a violência, não. É Deus querendo que quem tem o poder amoleça o coração. E até aqui não amoleceu. Aqueles fingem que foi amolecido, mas não amoleceu, não. Eles falam, já que esse Deus é poderoso, deixa eu fazer alguma coisa para proteger as minhas propriedades. Né? Mas não pensa no coletivo também, não. Então, a gente vê que Deus também vai mudando sua metodologia, né? Antes ele dizia assim, o faraó falava, amanhã eu cumprirei isso. E via que não acontecia, como ele tinha dito. Agora já é Moisés que fala aí, peraí, eu agora vou rogar a Deus que cesse a praga depois que eu sair do Egito. Porque ele já estava vendo que o cara não cumpria mesmo, né, Ida? Rapidamente, porque nós estamos já para o nosso intervalo, mas eu acho muito importante esse entendimento dessa praga aqui, da chuva de pedras. Essa chuva de pedra, então, ele até começa assim, parece que um princípio de conversão do faraó, que ele se reconhece como pecador, né? Ali no versículo 27, né? Ele até confessa, desta vez eu pequei, né? Exatamente. E ele reconhece a justiça divina, né? Fala que ele e o povo dele pecou, que eles são ímpios. Mas, porém, depois que ele pede para Moisés interceder para que a tempestade, nessas chuvas de pedras, né, acabem. Porém, ele não cumpre, né, ele se reconhece, mas ele não se converte realmente, não deixa o povo sair. Né, porque o objetivo sempre é a libertação do povo que está como escravo, o povo oprimido que está como escravo. Então, aqui também tem o Deus que é o controlador das chuvas, né, adorado pelos egípcios, né? Respu, o Deus Respu, que era ele que decidia, né, se a plantação seria bem regada ou não. Então, ele vai mostrar que a Yahvé, nessa praga, é que tem, né,
o poder sobre a natureza. Né? E aí isso não quer dizer também que Yahvé, o objetivo da praga sempre é a libertação do povo, não o castigo. Né? Apesar de que muitas vezes, né, os caminhos para que haja conversão, né, passa pelo sofrimento. Muitas vezes passa pelo sofrimento. É interessante você colocar isso, realmente me chamou a atenção. O objetivo é a libertação do homem diante das dificuldades que ele recebe na vida. Nós, faraós de coração endurecido, muitas vezes reconhecemos o nosso pecado diante de Deus. Senhor, reconheço, clamo a Ti, me ajuda, reze por mim, mas a gente parece que continua obstinado naquela... Endurecimento, né? Endurecimento de coração. Um pequeno intervalo e nós já voltamos, rapidão. Voltamos, vamos ver agora essa próxima praga, que é a 8ª delas, que é a praga dos gafanhotos. Eu vou pular alguns versículos, não quer dizer que não sejam importantes, mas é até para aliviar o ouvido de vocês. Vamos entrar no versículo 8º, que já entra direto no coração da praga. Vai dizer assim: Moisés e Arão foram reconduzidos à presença do faraó, que lhes disse: Ide, servi a Yahvé vosso Deus. Quais são, porém, os que hão de ir? Moisés respondeu: havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com os nossos rebanhos e com os nosso gado, porque para nós é uma festa para Yahvé. E Faraó disse: Yahvé esteja convosco quando eu vos deixar partir com vossas mulheres e crianças. Vede como tendes más intenções. Não há de ser assim. Mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isto é o que vós mesmo pedistes. E os expulsaram da presença de Faraó. E Yahvé disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra do Egito, para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito, e comam toda a erva da terra, tudo o que a chuva de pedras deixou. Estendeu, pois, Moisés a sua vara sobre a terra do Egito. E Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. E subiram os gafanhotos por toda a terra do Egito. Pousaram sobre todo o seu território e eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Cobriram toda a superfície da terra e a terra ficou devastada. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedra deixara. E não ficou nada de verde nas árvores, nem na erva do campo e em toda a terra do Egito. Meu Deus, e a gente vê atrás de cada um desse, né, Amélia, você pode ficar à vontade para tecer comentários sobre aquilo que eu não li, porque eu acho que é fundamental mostrar a situação em que estava esse confronto, né? E mostrar exatamente o que vai resultar daquilo que sobra depois dessa praga, né? Então, na realidade, Deus vai falar para Moisés, né, que é o mensageiro dele: olha, fala para o faraó que é para ele fazer o que nós estamos pedindo, que vai acontecer prodígios, Deus vai libertar o povo, aí o povo depois vai poder contar para os filhos, para os netos, como é que Deus caçoou, está na minha Bíblia, dos egípcios, né? Quantos sinais que eu fiz no meio de vocês, para saber que eu sou Yahvé. Vai lembrar lá do Êxodo 3, meu nome é Eu Sou. Aí Moisés fala para ele, né? Até quando você vai se negar, humilhar e fazer o que Yahvé está pedindo? Deixa o meu povo partir. Mas Moisés fala que é para deixar ele, os filhos, os velhos, os novos, todo mundo, os animais, todo mundo ir embora, né? Senão Deus vai mandar gafanhoto. Aí você leu que na realidade o faraó fala: bem bonitinho, vocês estão querendo me enganar.
Vocês estão querendo me enganar. Vocês querem me ludibriar. Quando vocês todos forem embora, aí eu não terei mais ninguém. Aí vocês são cheios de má intenção. Então, e é complicado, Ana, porque para o faraó deixar todo mundo ir, ele tem que se tornar um como eles, um povo. Aliás, tem que deixar de ter poder e acreditar que quem tem o poder é só Yahvé, né? Mas não adianta. Ele fala, olha, vocês vão servir, mas vai você e seus homens, deixa a mulher e as crianças aqui, quer dizer, como garantia que vocês vão voltar. Né? E não adianta, porque não é má intenção, é o desejo pela luta. Se você pega um exemplo hoje mesmo, ninguém vai só, no caso de uma briga por uma libertação, por exemplo, de escravidão, você não vai sair os homens e deixar as mulheres e crianças. Você não deixa sua esposa, sua mãe, seu pai, seus filhos. A liberdade é para todos, não é só para um grupo. Né? Para isso, o poder tem que liberar, só que o poder não libera. Não, vocês têm má intenção. Né? Vocês pensam que eu vou deixar para vocês me ludibriarem, não vou. E são expulsos da presença do faraó. Né? Então, não tem mais jeito, não tem. Aí vem essa outra praga, que é a questão dos gafanhotos agora. Então, mais uma vez eu quero fazer a comparação desse faraó com cada um de nós e dessas coisas que acontecem com a vontade de Deus. E é como se a gente dissesse assim, Senhor, agora eu vou deixar você agir na minha vida, eu vou deixar que siga como tu queres. Mas aí o Senhor diz assim, peraí, eu vou fazer isso, isso, isso. É quando eu vejo, eu digo assim, não, peraí. Eu disse que é para você fazer do seu jeito, mas não é bem do seu jeito. Então, continua o homem a querer mandar sobre os desígnios e a vontade do Senhor, né, Ieda? Então, é sempre aquela coisa, né? A gente pede para que seja feita a vontade de Deus, mas a gente quer que a nossa vontade se prevaleça. Né? Então, aqui, Faraó, ele não quer que vá todo mundo. Isso, né? que é aquilo que vai só Amélia os falou, homens né? adorar, que Isso. foi uma recomendação dos seus servos, né, a Faraó. No entanto, eles querem levar todo o povo, então ele não deixa partir os israelitas com as mulheres, com as crianças, com tudo que eles têm, com o gado. Né? Aí então é enviada essa praga dos gafanhotos, né, que devora toda a lavoura dos egípcios. O protetor da lavoura era o deus Sete, né, o deus adorado pelos egípcios. Então ele era protetor da lavoura. Então onde é que está? Deus mostra o seu poder, né, enviando os gafanhotos. Porém, aonde que está esse deus Sete que não conseguiu, esse deus egípcio que não conseguiu nem proteger as colheitas? Né? Então, isso também que a gente deve fazer essa comparação, né? Sempre a revelação de Deus, né? A manifestação do seu poder diante daquilo que eles estão dizendo que é Deus e que na realidade, né, só existe para fazer a manutenção da opressão. Exatamente, Ieda. Então, e segue a coisa, né? A coisa está chegando ao ápice, né? Vamos entrar já na nona praga, que vai se tratar das trevas, né? Vai dizer assim, eu vou ler o trechozinho inicial, que é do versículo 21. Disse Yahvé a Moisés, estende a mão para o céu, que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam palpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Um não via o outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, em toda parte onde habitavam os israelitas havia luz. Faraó chamou Moisés e Arão e disse-lhe, ide, servi a Yahvé. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado. As vossas mulheres e crianças também irão convosco. Respondeu Moisés, terás de colocar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos, para que os ofereçamos a Yahvé nosso Deus. Também os nossos rebanhos irão conosco. Não ficará nenhuma unha, porque deles haveremos de tomar para servir a Yahvé nosso Deus, e nós mesmos não saberemos como servir a Yahvé senão quando chegarmos lá.
Mas Yahvé endureceu o coração do faraó, e este não quis deixá-los partir. E Faraó disse a Moisés: Aparta-te de mim, e aguarda-te de veres a minha face, pois no dia em que vires a minha face morrerás. Respondeu-lhe Moisés: Tu dissestes, nunca mais tornarei a ver a tua face. A coisa ficou feia, a coisa cresceu, avolumou-se, né? Agora, Amélia, é tudo ou nada. Ou leva tudo aquilo que foi construído em tantos anos de escravidão, ou o Senhor volta atrás com todo o seu projeto, né? Então, não tem mais concessões a fazer. Agora, o faraó não deixa mesmo, não tem outro jeito. E aí eu acho interessante quando Moisés fala, seja como você está dizendo, nunca mais me apresentarei. Não tem mais negociação, acabou. Agora não tem mais jeito. Aí, o único jeito agora é uma praga maior, né? Onde vai mexer com eles. Então, o importante é a gente perceber como as coisas vão acontecendo. O faraó, que detém o poder, os magos, eles tiveram tempo de entender, de conhecer quem é esse Deus e qual é o projeto desse Deus. Tiveram tempo de se converter, entre aspas, né? De acreditar que existe um Deus maior do que o Deus deles, porque o faraó é o próprio Deus, ele fala, né? E não tem outro jeito. Agora ele cansou de fazer negociação, não tem mais jeito. E Moisés fala, não, nós vamos todo mundo. É aquela coisa, ou vai todo mundo ou não vai ninguém, né? Muito interessante. Uhum. E eu vejo aqui também uma outra situação que acontece, é que antes o faraó tinha o coração endurecido. Agora já é Moisés que provoca o endurecimento do coração do faraó. Ou seja, o faraó, ele resiste em manter aquele coração duro, agora atribuindo a culpa a outrem. Quer dizer, não sou mais eu culpado de ser duro de coração. Você que está me estimulando a continuar sendo duro de coração. Então agora não tem mais diálogo. Acabou o diálogo, como né? Nós somos, vai né? partir para agressão agora. Sai da minha presença que eu não tem mais conversa com você. Não vai ser do jeito do seu Deus, vai ser do meu jeito. Exatamente. Então vem as trevas. Se você pega assim, aquilo que eu falava, apresentando uma queda, aquela luta da queda de braço, né? Uhum. Deus endureceu o coração, então. Deus está endurecendo o braço do faraó, endurecendo. Agora, se Deus abaixar, o faraó vai vencer de novo. Há quantos anos o faraó vence e oprime o meu povo? Ele vai dizer bem, né? Agora Deus está dizendo assim, agora chega. Por isso que Moisés fala, nunca mais me apresentar, agora chega. Deus não vai abaixar o braço, agora Deus vai endurecer. Agora é Deus que vai endurecer também o braço dele quem vai ter que abaixar o braço vai ser o faraó agora. Deus não abaixa mais. É como se, por isso que eu dizia no comecinho do outro programa, né? É uma luta de deuses. O Deus do oprimido contra o Deus da opressão. Agora chega, agora Deus falar, né? Agora acabou. Deus não vai ceder de jeito nenhum. Agora a luta ficou brava, não cedo mais. Uhum. Estamos chegando ao final desse aprendizado, né, Ida? Enfim. Então agora não tem mais diálogo, né? O faraó não quer realmente libertar o povo, né? E aí Deus ele vai agir, né? Nessa última praga que ele vai ferir, né? De morte os primogênitos do Egito, né? Desde do filho do faraó até os animais dos egípcios, né? E essa nona praga aí que fala das trevas, que o sol se escureceu, que houve escuridão, né? Também mostra o poder de Deus diante das coisas criadas, né? Que o sol se escureceu. Mas quem é o verdadeiro Deus do sol? É Ra, o Deus do sol, ele que controla. Não, então Deus quer mostrar aqui a luz, né? Ou é Yahvé, que é o Deus criador de todo o universo. Então vai mostrar aqui para Faraó que esse poder de Deus, né? Que controla o sol, que é o Deus também do sol, que fez o sol, né? E que ele dá ordem para o sol e o sol obedece. E aí, mesmo diante desse prodígio maravilhoso, ele ainda fecha as portas agora para o diálogo, né? E também não tem mais negociação. Então Deus vai agir agora com a mão mais poderosa e vai ser
que vai ser o estupim assim para a saída mesmo, para a libertação do povo, né, da casa da escravidão, que é o Egito, né, para a libertação, para uma terra onde Deus vai conduzir esse povo que vivia como escravo, né, para uma terra que corre leite e mel, que esse é o objetivo de Deus para todos nós. Então, é interessante essa questão das trevas, como foi colocado aqui, que eram trevas que ele chega a dizer assim, que poderiam ser apalpadas, você não conseguia andar. Me faz lembrar também uma outra situação que acontece muito conosco, é as trevas da nossa alma, né? A noite das trevas, como às vezes acontece. As pessoas que são entregues à oração, à íntima unidade com Deus, ao diálogo constante com o Senhor, muitas vezes lhe é retirada essa luz e ela se vê meio perdida também na escuridão, como que para dizer assim, mantenha calma até nesse momento, isso vai passar. Mas quem não tem Deus se perde completamente, né? Se desorienta. Amélia, você quer completar? Estou vendo que você está querendo conversar. Não, só assim, para a gente entender, o capítulo 11 vai falar da última praga que parece pesada para a gente, né? É o último e mais grandioso dos sinais, que vai ser a morte dos primogênitos, né? Mas tem um ensinamento por aí, que quando a gente lê esse capítulo 11, ele quer mostrar para a gente, quer nos ensinar, na realidade, que o projeto de Deus, que os hebreus buscaram concretizar, realizar de forma das tribos, né? Não pode ter a continuidade do sistema da monarquia do faraó, de exclusão e o poder. Simbolicamente, morrendo o filho do primogênito do faraó, que seria o herdeiro do trono, não há mais quem vai suceder o rei. Quer dizer, acabou o sistema do faraó, não tem mais quem vai levar adiante, e a gente fala assim que a morte do herdeiro do trono dá uma grande lição para a gente. Qual é a lição? Que no projeto de Deus da terra prometida que ele prometeu para o povo, o poder não pode ser centralizado e nem autoritário. E as decisões também têm que ser tomadas assim, não em gabinete, na calada da noite, para ninguém ver nem optar, mas tem que ser com a participação do povo, um projeto popular. E a gente vai ver depois que até Moisés vai ter que aprender a fazer esse projeto. Então, para a gente lembrar e memorizar também, né? Que na realidade as pragas não são castigos de Deus. A gente tem que entender a finalidade das pragas não é praticar violência, mas sim é tentar converter as pessoas que promovem a violência e a exclusão para que reconheçam Yahvé e qual é o seu projeto. Isso serve para nós hoje também. Qual é o projeto de Deus mesmo para mim, para você, para cada um? Onde há treva, lembra, Francisco de Assis, que eu leve a luz, né? A gente tem que aprender a conhecer o projeto de Deus para levar luz onde há treva, como você dizia, Ana. Uhum. Muito bem, então vamos fechar, vamos avançar no capítulo 11, já que a Amélia abordou o assunto, que vai tratar da morte dos primogênitos. Eu vou ler só o comecinho, essa introdução, que vai dizer, capítulo 11, versículo 1. Yahvé disse a Moisés, farei vir mais uma praga, e ainda contra Faraó e contra o Egito. Então ele vos deixará partir daqui. Quando ele vos enviar, estará acabado, e ele até mesmo vos expulsará daqui. Dize, pois, ao povo que todo homem peça ao seu vizinho e toda mulher à sua vizinha objetos de prata e ouro. E Yahvé fez com que o seu povo encontrasse graça aos olhos dos egípcios. Moisés era também um grande homem na terra do Egito aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse, assim diz Yahvé, à meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito morrerá na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que deveria sentar-se em seu trono, até o primogênito da escrava que está a mó, e até mesmo os primogênitos do gado. Haverá então na terra do Egito um grande clamor, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Mas entre todos os israelitas, desde os homens até os animais, não se ouvirá ganir um cão, para que saibas que Yahvé fez uma distinção entre o Egito e Israel.
Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue. Depois disso, sairei. E, ardendo em ira, saiu da presença do faraó. Fechamos aqui, então, esse programa com essa última praga, Ieda, que eu acho que chegou o cume do Senhor dizer: comecei devagar, como não houve da parte de vocês entendimento, chegarei ao máximo, destruirei a sucessão do trono do faraó, porque vai atingir até o filho amado do Deus Ra. Então, essa última praga, ela atinge, é um tiro, vamos dizer assim, né, um tiro certeiro, tiro de na idolatria, né, do próprio faraó, que era considerado uma divindade. Ele como Isso. Deus, né, essa praga quer mostrar quem é realmente o Deus da vida. Isso. O Deus que concede a vida. Né? É o faraó, que é considerado o Deus, o Ra, o Deus Ra, o Deus do Sol, o filho do Deus do Sol. Né? Como é que ele é Deus e não soube nem proteger seu próprio primogênito e os primogênitos do povo egípcio? Então, aí vai mostrar aqui que o verdadeiro Deus da vida é o Deus de Israel. Né? E eu gostaria só de fazer assim um fechamento das pragas, assim, uma lição, fazendo um comentário mais teológico, porque o Egito, né, o Egito é a casa da escravidão. Então, é a casa da idolatria, é a casa aonde muitas vezes nós, como seres humanos, nos colocamos. Seria que os vícios, as drogas, sexo, amor ao dinheiro, amor às coisas, né, que nos afastam de Deus. A gente muitas vezes torna as coisas que não são, é um desvio do caminho, né? A idolatria, a verdade é isso, é você desviar daquele seu foco, que o foco, né, nosso de fé é o Deus da vida. Foi Ele que nos criou e nos fez, né? E, no entanto, aqui, o Egito, ele pode ser visto como esses deuses, né, que nos escravizam, e que existe alguém que é maior do que a escravidão que muitas vezes leva as pessoas, né, por caminhos difíceis, por exemplo, a droga. Né? Muitas vezes a pessoa tem dificuldade de largar esse vício, né? Mas existe um Deus, né, que liberta, que quer caminhar junto conosco, nos dando salvação, nos libertando dessa classe de escravidão, nos libertando de todo o mal que existe. Né? Muito bem. Amélia, você quer completar? Eu já quero aproveitar, já com você no ar aí, e agradecer a sua presença, né? Porque já estamos chegando ao final do nosso programa. Eu é que agradeço estar aqui. Estamos sempre às ordens para ajudar, para a gente conhecer melhor a palavra de Deus. Ok. Ieda, você também, quero agradecer mais uma vez sua presença e dizer que eu amei fazer os 10 mandamentos, vivenciar essas 10 mandamentos, não, gente, 10 mandamentos é o que eu vi depois, as 10 pragas do Egito, porque para mim foi muito bom. No meu imaginário, eu me vejo criança vendo essas 10 pragas como a manifestação do grande poder de Deus, e parava aí. Mas hoje, como adulta, revendo com toda essa orientação, essa colocação que vocês fazem, eu vejo como algo muito maior, como esse Deus que está disposto a nos ensinar, a se colocar sempre como Deus da vida, resgatar todos os nossos erros, nossos vícios, como colocou Ieda, são tantos, são 10, e depois apresentar para nós 10 mandamentos que vão surgir agora das mãos também de Moisés. Moisés retira esse povo de seus vícios, que são 10, e vão nos apresentar a salvação, que também serão 10, né? Então, isso aí para mim é um resgate, é um amadurecimento de tudo aquilo que a gente tinha no imaginário infantil e agora se coloca diante dessa história com um entendimento mais adulto, mais amadurecido. Eu espero que você também tenha aproveitado, agradecer imensamente a sua assiduidade, a sua fidelidade ao programa Páginas da Bíblia, e dizer que se você perdeu ou você quer indicar, busque o YouTube, estamos lá com todas essas programações disponíveis a todos vocês. Mais uma vez, agradecendo, quero dizer, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada. Então...